Eu tive vendo outro dia uma estatística, né? Acho que, se eu não estou enganado, se já não mudou o ranking, mas me parece que o Brasil está em terceiro lugar no mundo em hackeamento, né? Em hackers, né? Invadindo servidores e tudo mais, que é perfeitamente possível. Por isso que você tem que ter mais camadas, sempre mais camadas para dificultar. Mas não significa que é infalível. Mas quanto mais você dificultar, porque detalhe interessante, o hacker ele vai onde está mais fácil. Onde está mais difícil, ele deixa, ele abandona. Então quanto mais fácil tiver, mais fácil ele vai entrar. Mais difícil tiver, ele vai desistir porque ele não quer esse trabalho, porque tem outras pessoas que estão deixando mais fácil, né? Então, falando sobre cybersecurity, que ferramentas que a gente tem hoje no mercado, adicionais, né, para colocar dentro da nossa estrutura, para que a gente possa, então, dar mais segurança. Legal. Acho que é importante citar isso, né, Adriano? Muitas vezes também o empresário, o contador, ele acredita que por estar na nuvem está 100% seguro. E como você disse, são camadas, né? A gente brinca que é como uma lasanha, né? Você vai adicionando camadas. Mas como você também citou, o criminoso digital, o hacker, ele vai buscar a empresa que está mais vulnerável, né? Dificilmente o criminoso invade a casa, se tem uma casa com muro altíssimo, outra com muro baixo, a preferência é por quem está com muro baixo, porque é mais fácil e mais rápido. No meio digital isso não é diferente. Então, obviamente, quando eu estou na nuvem, eu tenho já muitas camadas de segurança, quando eu estou com a SkyOne, porque a gente faz um investimento pesado na parte de cybersecurity dentro de todos os ambientes. Mas o que mais que eu posso ter além disso? Um exemplo simples. No passado falávamos muito sobre antivírus. Hoje o antivírus ele já não é tão eficaz, mas com relação a ataques hackers. Por quê? Porque hoje você já tem inteligência artificial num ataque, você tem hoje 95, 98, está nessa faixa dos ataques, eles acontecem por uma falha humana, por um phishing. Sabe aquele e-mail que você recebe que vem lá, lojas americanas, aquela TV de R$3.000 por R$1.200? Comprando hoje, clica aqui, já dá o link, né? E você clica, leva para um ambiente muito semelhante, você coloca os seus dados e ali o invasor ele consegue ter acesso ao seu ambiente. Detalhe importante, você é contador. A maioria das vezes você investe sim em segurança, firewall, uma série de coisas dentro do seu escritório e 80% das invasões acontecem através do usuário. Exato. Através do usuário que está usando a máquina e acessa um tipo de e-mail desse, uma televisão muito barata, clica aqui para comprar agora. Exato. Então, tem que ter uma cultura também voltada para os usuários. A educação. A educação é super importante, né? Porque o comportamento hoje, governança, é super importante. E quando a gente fala desse EDR, que é uma proteção do endpoint, né? Que é como a gente chama ali o computador. Que é o usuáriozinho ali, exatamente. Tal, tá ali no computador no dia a dia. Ele trabalha também com inteligência artificial, reconhecendo padrões. Padrões de escrita, padrões de e-mail. Então, muitas vezes, esse e-mail pode não ser um Lojas Americanas. Pode ser alguém, para quem pode ser alguém se passando por um cliente de uma empresa grande que você atende. Olha, eu preciso renovar os nossos fornecedores, clica aqui para atualizar seu cadastro, por exemplo, né? Aconteceu, inclusive, no mês passado, numa empresa, um gestor da China, por exemplo, que ele foi alvo de um phishing, ele não percebeu, foi abordado como se fosse um gestor, como se um gestor global da empresa que ele trabalhava estivesse chamando ele para uma reunião. Ele foi para essa reunião, ele aceitou o invite. Quando ele entrou nessa reunião, tinha várias lideranças globais, era uma empresa muito grande, mas tinha ali C-levels de várias partes do mundo. E ele fez algumas transferências financeiras de mais de uma centena de milhão de reais. Só que somente depois ele percebeu que a única pessoa verdadeira dentro daquela reunião era ele. O restante era tudo deepfake, era tudo inteligência artificial. Então, mas isso começou, embora a gente vá lá para o extremo, né, olhar a consequência, a perca financeira que essa empresa teve, se a gente olhar lá no início, teve ali um phishing que
Eu não sei as ferramentas de segurança que essa empresa utiliza, estaria completamente enganado se dissesse, mas um EDR ajuda nessa questão de você detectar isso antes disso de fato acontecer, mas também talvez um treinamento específico nessa questão, isso também pode ajudar. E óbvio que isso não é preferência das grandes empresas, isso acontece com todas as grandes e as pequenas. Obviamente que aí a gente vai falar, por exemplo, de uma plataforma que te ajude a analisar todas as vulnerabilidades do seu ambiente, também isso pode te ajudar, né? Então, às vezes, a gente nem imagina quantas vulnerabilidades podem ser encontradas através do seu site. Muitas, muitas. Então, são várias. Você pode ter um firewall, né, a mais para proteger o seu ambiente. Você pode ter uma série de ferramentas ali que vão te ajudar a estar mais protegido. Isso eu estou colocando como um complemento até de quando esse cliente ele está na nossa plataforma de nuvem, né? Porém, se ele for fazer tudo sozinho, aí sim, aí a gente vai falar de Zero Trust, a gente vai falar da criptografia, a gente vai falar de múltiplo fator de autenticação, de reCAPTCHA, aí a gente tem muitas outras ferramentas que precisam, que não são obrigatórias, mas são muito importantes se elas estiverem... Mas ainda assim, falando de ferramentas para cybersecurity, do endpoint, ou seja, do usuário lá, no final, que está usando a ferramenta, usando aquela solução, usando a máquina, enfim. Sim.